Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Sempre agradecendo a você, sua presença, sua participação. Lembrando sempre do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br e também do nosso canal Biomédico no YouTube. Lá no YouTube você também pode ver todos esses programas, esse programa de hoje, assim como todos os outros. E também, claro, deixar sua participação, seu like e a partir daí também participar um pouco mais do nosso programa. O programa de hoje vai falar mais uma vez sobre acupuntura, hoje voltado para as alergias e problemas respiratórios. Para isso estamos aqui com a nossa amiga, nossa parceira, doutora Angélica Gusson, que é biomédica, especialista em acupuntura e empresária em Bauru. E antes de eu dar as boas-vindas aqui, eu quero deixar um alerta. Muito cuidado com profissionais que não têm habilitação. É para isso que nós trazemos sempre aqui os profissionais habilitados, os profissionais gabaritados que têm formação, que fizeram uma especialização. Para quê? Para que essas pessoas passem as orientações corretas e principalmente façam os procedimentos corretos. Doutora Angélica, obrigado pela presença, pela participação. Eu é que agradeço, Luiz. Doutora, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar então sobre essas alergias, né? E vamos começar assim, o que causa primeiramente as alergias? O que seria, doutora? Bom, as das alergias, mais diversas, isso, são causadas por fatores diversos. Tem adulto que nunca teve um processo alérgico e passa a entrar em processo alérgico depois da fase adulta. Né? Tem criança pequenininha que fica alérgico por um bom período e aí, num determinado momento, essa alergia cessa, né? Então, a gente classifica as alergias assim, as dermatites de contato, né? Também as alergias respiratórias e as alergias alimentares, por exemplo. Mas uma série de causas podem, né, contribuir para o aparecimento de alergia, inclusive fator emocional. Tá certo. Né? Inclusive fator emocional. Então, a acupuntura, ela pode tratar as alergias? Pode tratar a alergia. Por quê? Porque dentro da acupuntura, na hora da anamnese, nós vamos fazer principalmente se for questão alérgica, né, uma avaliação bem criteriosa, né, com relação ao paciente. Porque, por exemplo, se o paciente tem uma alergia alimentar, e ele já meio que detectou essa alergia, aí já fica fácil para a gente. Certo. Né? A gente vai colocar pontos para fortalecer alguns elementos dentro da acupuntura, né? Para evitar as crises alérgicas. E claro, o paciente tem que fazer a parte dele, evitando restringir aquele alimento. Restringir o alimento. Então, se é sabido que eu tenho alergia ou intolerância à lactose, por exemplo, né, que é um pouco mais comum, ou ao glúten, então eu evito esse alimento, né? Legal. Porque senão acaba se tornando um ciclo vicioso. A gente trata a alergia e a pessoa volta a consumir aquele alimento, trata a alergia, volta a consumir, trata a alergia, volta a consumir, então aquilo não cessa nunca. É importante você citar isso, né, doutora? Porque muitas vezes o principal objetivo no tratamento é achar até a causa. Isso. Então, o próprio paciente, ele já pode fazer a sua anamnese, fazer a sua análise, o que ele comeu, fazer aquele histórico, né, doutora? Isso, com toda certeza. A gente pede, por exemplo, o paciente, principalmente num quadro de alergia, né, tanto faz se a alergia é alimentar, se a alergia é respiratória, enfim, vamos imaginar aí que a gente não detectou de onde vem essa alergia. A gente orienta para que esse paciente faça um caderninho e ele vai anotando ali no caderninho os hábitos que ele tem. Então, por exemplo, tomou café da manhã. O que comeu no café da manhã? Então, vestiu a roupa, passou perfume, passou desodorante, sentiu um cheiro diferente. Então, todos os hábitos do paciente ajudam a gente a classificar, caracterizar aquele tipo de alergia. Certo. Né? Então, por exemplo, vai lavar roupa.
o paciente tem alergia ao sabão em pó, tem alergia ao detergente, ao amaciante, né? Então, tem algumas coisas que é de fácil solução, a gente já consegue detectar. Outras coisas não, precisam de um estudo um pouco mais elaborado. E o tipo de alergia? Qualquer tipo a acupuntura trata? Qualquer tipo. Eu já tratei alergia respiratória, já tratei lá no consultório as dermatites, né? Claro que, por exemplo, uma dermatite de contato a gente vai tratar sim, mas também vai pedir para o paciente evitar, né? Colocar sempre aquele objeto. Por exemplo, ele não pode colocar, entrar em contato com couro, então é claro que ele vai ter que evitar isso. Mas dentro da acupuntura a gente vai fortalecer os elementos, né? Os órgãos responsáveis por essa questão que acaba deixando a pele tão sensível, né? Então, a gente fortalece, mas pede para o paciente evitar um pouquinho. Ok. E no caso aí das alergias emocionais, né, que é o que vai demandar mais trabalho aí. É o que mais aparece da acupuntura, é o que mais aparece. As alergias emocionais, que são aqueles quadros, né, de mancha na pele. A pessoa não tem nada, mas de repente ela começa a aparecer alguns pontinhos roxos, né, enfim, alguns hematomas, né? Então, se essa pessoa não caiu, não apanhou e começou a aparecer ali do nada, então pode sim ser uma alergia emocional. E a questão da idade? É possível tratar essa alergia em qualquer idade? Qualquer idade, né? Em qualquer idade é possível. Por exemplo, um adulto, né, que nunca teve um quadro alérgico, começou a passar por um estresse muito grande no trabalho e passa a ter prurido, passa a ter coceiras, né? Então, a gente consegue associar. Quando o adulto fala, a gente consegue associar. Criança, geralmente, é mais a questão de alergia respiratória, né? Ou, por exemplo, fungos, né? Problemas relacionados à água, foi em piscina, né? Alguma coisa assim. Algum produto então, que teve. Isso, algum produto. Então, os quadros alérgicos, eles são um pouco diferentes, assim, em relação a adultos e crianças. Mas, de forma geral, por exemplo, as alergias, né, e os problemas relacionados à pele, né, eles são causados por disfunções nos 5 elementos. Então, por exemplo, nós temos a pele íntegra, né? Então, através da pele, a gente tem essa troca de energia com o ambiente. Acontece que, quando a gente tem uma deficiência no Wei Qi, que é a nossa energia de defesa, isso acaba se sobressaindo na pele, né? Por exemplo, quem tem graves problemas alérgicos, graves problemas relacionados a alergias também emocionais, tem essa deficiência no Wei Qi, que é essa energia de defesa, que a gente tenta, dentro da acupuntura, fortalecer o máximo que dá. Entendi. A gente falou no começo a questão emocional. Então, as alergias, elas podem estar, ou geralmente estão relacionadas a questões emocionais. Pode a fatores sim. emocionais, Pode estar relacionada sim. Então, por exemplo, uma pessoa que já tem uma claro que tudo, né? Vai ter que ser feita na anamnese também. Tem que ser feita na anamnese, mas, por exemplo, uma pessoa que já tem uma predisposição a ter uma deficiência do elemento responsável por essa questão de pele, né? Ter uma disfunção ou uma deficiência ou um excesso de pulmão, por exemplo, ele já tem essa predisposição. Então, às vezes a gente vê paciente, por exemplo, com coceiras, né? A coceira acho que é o mais comum que aparece, né? Então, às vezes o paciente tomou um medicamento, ficou com coceira, ou ele fez algum tipo de... até exercício físico. Já aconteceu, me lembrei agora. Do paciente ter uma alergia ao exercício. Ter alergia ao próprio suor, né? Fazendo exercício físico, ele tem alergia ao próprio suor. Então, o que a gente faz? A gente controla um pouco mais essa questão de transpiração na pessoa, né? E tem que ver quais as substâncias que ele está eliminando nesse suor que está dando alergia, né? Acontece de você pedir alguns exames laboratoriais? Não. Não? Não peço. Mas se o paciente levar, a gente analisa, né? Isso. Porque assim, dentro da biomedicina a gente gosta, né, de analisar os exames. Então, por exemplo, se um paciente tem um quadro aí de prurido, né, e ele tiver a oportunidade de fazer um IgE total, né, então seria interessante. Por quê?
que a gente vai ter uma certeza maior de que essa questão está vindo mesmo de dentro para fora, né? Ela é mais relacionada a fator biológico do que a fator emocional. Legal. Né? Então, ajuda. Se o paciente quiser levar, às vezes tem paciente que leva, fala assim, olha, eu posso levar o exame? Leva sim. Mas não necessariamente a gente pede exame. Mas no caso de alergia, é a questão... se o paciente tiver curiosidade, puder levar os exames, um IgE total, um IgM, IgG, seria interessante, sim. Bacana. É porque é sempre importante a gente citar dentro do programa, além do que a gente está falando da acupuntura, é claro, que a biomedicina, a área de saúde em geral, ela é multidisciplinar. Sim. Então, a partir daí, tudo que você consegue relacionar de informação do paciente, do que ele vive, de que maneira ele vive, né? De que maneira ele se alimenta, né? De forma nutricional, são complementos que vão agregar a qualidade da própria acupuntura, né, doutor? Isso, com toda certeza. Né? A gente já havia dito aqui em alguns casos, né, de pacientes que a gente acaba encaminhando para outros colegas, né? Colegas nutricionistas, fisioterapeutas, né? Enfim, a gente precisa ver, psicólogos, a gente precisa ver o paciente, não a doença da pessoa, né? Mas como a acupuntura vê muito isso, a gente vê a pessoa. Então, legal. O que está acontecendo com a pessoa? Nunca o acupunturista vai tratar a doença. Tanto que às vezes tem gente que pergunta assim para nós, olha, mas eu tenho tal coisa, dá para tratar tudo junto? Dá, porque você é uma pessoa. Então, a gente vai equilibrar você. Aí, por consequência, é que aquela patologia vai melhorar, os sintomas vão melhorar. Ótimo. Doutora, a gente vai para o intervalo, mas após o intervalo nós vamos falar um pouco da asma e da bronquite, né? Pessoas que têm asma e bronquite, que a gente já falou um pouquinho no programa anterior, da rinite e sinusite, né? Das ites. A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já. Meu nome é Janete Pugliese, o curso que eu faço aqui na FIB é o de Biomedicina. Meu sonho de criança era atuar com educação física, porém eu conheci a área da estética, me apaixonei por ela, que também é uma das áreas de atuação na área da saúde, versus hoje, que eu atuo com estética, continuo atuando com saúde, e agora terminando, concluindo biomedicina, eu me sinto realizada profissionalmente. Porque ela é uma faculdade muito séria, ela é uma instituição extremamente comprometida com o conteúdo que é entregue. Então, quando eu decidi fazer a graduação de biomedicina, eu não pensei em outro curso, somente na FIB. Tudo hoje, dentro da atuação que nós saímos, que é a área de análises clínicas, não existe nada dentro da FIB, do que é básico dentro de um laboratório, que nós não tenhamos visto. O meu sentimento, a única palavra, né, estou terminando, concluindo biomedicina, e a única palavra que eu tenho em relação à FIB, à equipe, à minha coordenadora, aos professores que nos acompanharam, né, esses anos todos, a palavra que define o meu coração hoje, sem sombra de dúvidas, é gratidão. Eu sou FIB até o fim.
Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje falando sobre acupuntura para tratar alergia e problemas respiratórios. Sempre muito importante citar o acompanhamento de um profissional formado, gabaritado, que tenha feito uma especialização para que você tenha o melhor tratamento, da melhor maneira e que alcance o objetivo, que é o objetivo também do nosso programa, que é buscar qualidade de vida e saúde. Doutora Angélica, a gente falou aqui então sobre diversas alergias relacionadas a fatores emocionais, né, que normalmente desencadeiam também problemas respiratórios. E como que é realizado o tratamento para rinite e sinusite? Lembrando que geralmente esses tratamentos, né, ou principalmente essas patologias, elas vêm acompanhadas, né, uma da outra, acaba sim. tendo consequências da outra. Como que se trata a rinite e a sinusite na acupuntura? Bom, o protocolo que eu costumo utilizar, né, que acredito também que seja o mais utilizado pelos colegas, né, que a gente conversa, né, troca assuntos, troca figurinhas, né, são os pontos relacionados no nariz, né, então são alguns pontinhos no nariz. Também o uso de moxa na testa, né? A moxa, como eu já disse aqui em programas anteriores, é aquele bastão feito, né, daquela erva chamada artemisia. A gente esquenta e vai passando na testa da pessoa, né? Por quê? A rinite, a sinusite, ela é aquele acúmulo horroroso de secreção que fica aqui nos seios faciais. Então, aquilo acaba pesando na face, aquilo impede uma respiração natural, uma respiração confortável. Então, o que a moxa vai fazer? A moxa vai dissolver esse acúmulo de muco. Então, dissolvendo esse acúmulo de muco, a pessoa automaticamente vai precisar ali de um lencinho, ela vai precisar... porque na hora a gente consegue perceber que aquele muco já vai escorrendo, às vezes vai escorrendo pela garganta, porque é muito rápido. O tratamento de sinusite e rinite, principalmente quem está com uma crise aguda, né, ele é um tratamento rápido, a pessoa consegue já ver ali na primeira sessão uma diferença. Ela já identifica. Isso, já identifica. Então, vale a pena fazer, mesmo que você esteja no auge da crise, né, no pico mesmo da crise, vale a pena fazer. Aí, inclusive, que seria excelente fazer. Não deixar para depois, para quando for ter uma próxima crise. Ou então, melhor ainda, é fazer o tratamento preventivo, que aí não chega nem nesse ponto de crise, né? Mas o uso de agulha, no nariz, em pontos específicos, e a moxa é o tratamento mais comum que a gente faz. Bacana. A prevenção, ela é sempre o melhor remédio. Ah, sim, com toda certeza. Não deveríamos esperar tanto para fazer os procedimentos ou para cuidar da nossa saúde. Isso mesmo. Porque senão você não está cuidando da saúde, você está cuidando da doença, que é muito comum. Hoje você cuida da doença e não da saúde. Doutora, a gente fala rinite, sinusite, automaticamente as pessoas lembram ou possuem asma, bronquite. Também é feito esse desbloqueio, né, para melhorar os sintomas, porque é desesperador, né? Você observa a pessoa que tem falta de ar, que tem problemas respiratórios, ela vai, além dos problemas respiratórios, ela vai somatizando tudo aquilo e principalmente, aquilo deixa ela prostrada, ela fica desanimada, consequentemente, às vezes até depressiva. Ela fica com medo de ter a próxima crise. Então ela não vai praticar um exercício, ela não tem fôlego para nada, ela não tem ânimo para nada. Isso. Você observa, enfim, como que você trata todos esses sintomas? Então, começando pela asma e a bronquite. Sim. Por exemplo, no caso de asma, né, um ponto muito bacana para tratar é o Ping Shuan, que é um ponto na auriculoterapia. A gente coloca a agulha, é um ponto bem específico para asma mesmo, mas é um ponto também que ajuda muito na questão da bronquite. Tanto para asma, quanto para bronquite, quanto para essa questão de conseguir respirar melhor, né, a gente costuma utilizar bastante ponto de pulmão, né, relacionado a esse elemento que é tão importante na acupuntura. A gente costuma também utilizar pontos relacionados à água, né, mas principalmente equilibrar o pulmão.
né? E colocar pontos também que façam a pessoa se tranquilizar, porque numa crise de asma, numa crise de bronquite, quanto mais a pessoa se desespera, pior vai ser essa respiração dela, isso né? vai atrapalhando Menos ar, mais ainda, né? Isso, menos oxigênio ela vai conseguir ter, né? Então, tratar essa questão emocional, né? A gente diz emocional por quê? Porque essa falta de ar vai levar a pessoa a acabar se desesperando, né? Então, principalmente pontos de pulmão, né? Fortalecer esse elemento dentro da acupuntura, que seria o ideal para tratar doutora, a bronquite. E normalmente você faz isso em conjunto? Então, por exemplo, a pessoa chegou com uma crise de asma, né? E ao mesmo tempo você percebe essa ansiedade. Você consegue tratar junto? Dá para fazer junto. Vai equilibrando? Isso, é dá isso? Dá para fazer doutora? junto, tanto em adulto quanto em criança. Porque, por exemplo, nós temos um ponto aqui em cima do externo, né? Que é esse osso que nós temos aqui no tórax. Entre os mamilos, em cima do externo, a gente tem um ponto chamado VC17. É um ponto mestre chamado mestre do Ti. O Ti é essa energia que a gente capta dos alimentos e que a gente capta do ar, né? Enfim. Então, é toda a energia que a gente precisa. O que acontece com uma pessoa no auge de uma crise de asma ou numa crise brônquica? Ela está sem ar, então ela está se desesperando. Se houver alguém, principalmente criança, viu? Funciona bastante isso com criança, né? Porque criança é muito adepta às massagens. A mãe, o pai ali, quando a criança estiver na crise, ela pode fazer movimento circular nesse ponto, né? Abrir bem os bracinhos da criança, ficar nessa posição e fazer movimento circular. Isso a criança pequenininha, 5, 6, 7 anos, ou mesmo adulto, mas é mais comum a gente conseguir fazer isso em criança, né? Então, se a mãe conseguir, pai, né, enfim, o responsável, abrir bem o bracinho das crianças, né? Deixar a criança deitada nessa posição e fizer esse movimento circular aqui, já vai ajudar assim muito. Vai abrir o pulmão da criança, vai abrir a respiração da criança. E aí a criança vai se acalmando, se acalmando. Porque vai dando um desespero, né? Vai dando desespero. Imagina, a respiração é vital. Se eu não respiro, eu morro, né? Então é instintivo. Se a gente não respira, a gente se desespera. Isso. Os tratamentos para todo tipo de alergia, eles são os mesmos dos problemas respiratórios? São comuns? Como que funciona? O tratamento vai variar, por exemplo, de acordo com... Para todos os tipos, né? Isso, vai variar de acordo com o que a pessoa tem. Mas, por exemplo, apesar de nós termos protocolos para determinadas coisas, como a pessoa é única, né? Então, a gente vai utilizar pontos a mais ou a menos, né, nas pessoas. Então, geralmente, a gente não costuma fazer um tratamento igualzinho para uma pessoa, para outra, para outra, para outra. Quer dizer que isso muda, então. Muito isso bom muda. falar Pelo isso. menos uma outra coisa vai mudar. E muda também, por exemplo, às vezes, utilizando ventosa terapia, né, na região de pulmão, né, a gente pede para a pessoa ficar de bruços, né, na maca. E utilizando ventosa terapia, a pessoa tem um efeito ali muito grande, um efeito muito eficiente em relação à bronquite. Já outras pessoas não, precisam de uso de agulha mesmo. Entendi. E por que é tão importante, a gente já falou, mas quero que a doutora comente, por favor, por que é tão importante um tratamento preventivo com a acupuntura, doutora? Justamente para não chegar até esse pico de crise. A crise, né? Porque, por exemplo, se eu sei que eu tenho predisposição a ter resfriados, então isso já me leva a pensar que eu sou uma pessoa com a imunidade um pouco mais baixa. Se eu sou uma pessoa com a imunidade um pouco mais baixa, na hora que eu aviso o acupunturista, olha, eu tenho sempre afta recorrente, eu tenho resfriado recorrente, né? Enfim, o que a gente já vai pensar? A gente já vai imaginar que o Wei-Qi, que é a energia de defesa da pessoa, está ali em declínio. Então, o que a gente faz? Antes dela ter a próxima crise, a gente já começa a fortalecer essa energia de defesa dela, fortalecendo, colocando pontos de pulmão, colocando pontos relacionados aos elementos que vão fortalecer essa energia.
né? Como eu disse, o Qi é uma energia de defesa muito relacionada à pele. Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho predisposição e eu fico ali exposta ao ar-condicionado, claro que eu vou acabar adoecendo, mas dentro da acupuntura a gente pode reforçar essa energia de defesa, né? Então, às vezes, as pessoas não têm como sair de um ambiente climatizado. Então, o que a gente faz? Fala para a pessoa sair do emprego? Não, não é possível isso. Ela então, vai se adequar e conseguir já prevenir tudo isso. Isso mesmo, vai fortalecer e conseguir manter aquela pessoa ali saudável. Perfeito. Doutora, a gente está chegando ao final do nosso programa. Quero que você deixe aí a sua mensagem final. Né? Você já citou que não existe nenhuma contraindicação também nesse caso. Né? Então, agradeço a tua presença, a tua participação sempre. Né? Ficamos sabendo aqui muito mais sobre as alergias e os problemas respiratórios, é muito importante, principalmente nas crianças, né, que sofrem bastante com isso. Agora que está o verão acabando, isso acaba tendo uma incidência maior, né, devido à própria temperatura. Mas obrigado e quero que você fale sobre essa, que não existe, né, você já citou que não existe contraindicação, e a sua mensagem final, por favor. Bom, como mensagem final, então, né, eu sempre agradeço a oportunidade, né, de mais uma vez falar do trabalho, falar dos benefícios da acupuntura, né. Então, hoje eu queria só deixar um alerta no sentido mesmo de prevenção. É muito mais fácil a gente tratar, né, a gente equilibrar o que ainda não está em desequilíbrio, né? A gente manter. Então, por exemplo, eu tenho a minha casa limpa. É muito mais fácil eu manter a casa limpa do que depois da casa toda bagunçada, eu ir lá e fazer uma faxina, né? Então, é muito mais fácil a gente manter a saúde do que a gente começar a organizar uma saúde que já está toda desequilibrada. Com certeza. Né? Então, pensando nisso, vamos fazer os tratamentos preventivos, né? Que a qualidade de vida vai melhorar muito mais, com toda certeza. Muito bem. A você, então, muito obrigado. Mais uma vez, doutora Angélica, obrigado pela presença, pela participação. Eu é que agradeço. A você também, muito obrigado pela presença, pela participação. Lembrando do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br, o nosso portal de saúde, www.biomedico.com.br, e, é claro, também todos os nossos programas lá no nosso canal Biomédico, tá? Muito obrigado. Praticando qualidade de vida, uma boa vida a todos. Um grande abraço.